Olá, ouvintes e telespectadores, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do nosso MMD Talk, o seu podcast de direito, atualidade e empreendedorismo. Este podcast é um oferecimento do MMD Advogados. Sugiro desde já que procure no Instagram, @mmd_advogados e no site www.mmdadvogados.adv.br. Eu sou Gustavo Marques, @GutoRMarques, e tento de alguma forma contribuir com esse projeto, organizar, sem a mínima pretensão de tomar o lugar dela, que é a nossa host. Por favor, apresente-se, eterna host desse programa. Eu sou Renata e tu me encontras no Instagram, Renata Emidreiro. Sucinta hoje, viu? Direta. Isso. Ele, ex-patinador e etc. Isso. Ele que me sucede aqui, acho que não foi patinador, Não, nem padelista. nem padelista, por favor. Roger, muito prazer. Também sou advogado do MMD Advogados. Meu Instagram é @RogerAbrantes_. Roger Abrantes, _, procura lá, muito material, muito conteúdo interessante. Estamos conteúdo, tentando. conteúdo que tem relação com o direito, conteúdo mais do que isso, com relação com o cotidiano, Exato. que é o que interessa. O nosso decano, platinado, brilhante advogado do Brasil, por favor, assuma o seu lugar ao dispositivo e apresente-se. Não vou negar o apelido. Divulgue-o. Vai me trazer mais clientes. Buenas, meus amigos. Eu sou o Jaime Matos, advogado do escritório MMD Advogados. Brilhante advogado. Isso é o que... É a visão das É outras... o que dizem. É o que dizem. É o que dizem as outras bancas. Exatamente. E tu me encontras no Instagram, no @jaime.dematos. Eu utilizei essa expressão, ela denota a idade, mas porque tu utiliza muito, né? A banca de A advogados. banca de... Isso é uma expressão que não se utiliza mais, né? Meu Deus. Se tu dizes, Não? não sei. Seguindo a nossa rodada de episódios de apresentações, temos mais um advogado aqui conosco, um advogado associado, que vem se juntar ao time do MMD Advogados. não é verdade? Brilhantemente. Então, por favor, apresente-se. Olá a todos, então. Meu nome é Thales. Thales o quê? Thales Kessler Birk. Agora sim. Duplamente. devidamente apresentado. Duplamente alemão. E, bom, mais recente aquisição aí da equipe MMD. E vocês podem me encontrar no Instagram como tbirk10. Só uma pequena correção, não a mais recente. Uma das. Estamos aqui hoje, né, fazendo mais uma rodada de apresentações e sempre interessante a gente poder conversar, conhecer um pouco mais dos advogados que compõem o escritório e trazem a sua experiência, a sua bagagem, a sua jovialidade e a sua vontade, que isso é muito importante, e de alguma forma também trabalhar os assuntos do cotidiano, como eu estava dizendo, né? Sem dúvida, muito O interessante. Roger leva muito material pro Instagram dele, trazendo o conteúdo do cotidiano. E a vida acontece ali, nos pequenos detalhes, naqueles pontos que muitas vezes não se dão atenção. Que não está no processo. Que não está no processo, exatamente. Quem nos leva até você, sempre importante lembrar, @Bruno Schneider UB, em qualidade de som, áudio e vídeo. Nos leva ao Instagram, nos leva ao YouTube, nos leva ao Spotify. Passado e um presente brilhantes. Um passado e um presente brilhantes. E ativo. E um futuro Tem potencial. tem potencial. Tem né? potencial. Isso aí. Diria um potencial eleitoral. É. Um potencial Olha, eleitoral. É ou não é verdade? Se por um acaso, se der certo, Se der certo. Se vingar, vingou. E estamos aqui mais uma vez gravando no @Santa Clara Carnes, a sua casa de carnes aqui na rua Sabiá, bairro Universitário. Jaime, por favor, traga mais informações. tchê, é um lugar de uma carne de fundamento, gado Angus, criado, uma mescla de pasto e confinamento, um gado de fundamento, todo ele rastreado. Tu sabes exatamente qual o animal que tu vai estar consumindo aqui depois do abate. Um abate controlado, uma carne de muito fundamento para o teu churrasco. Acho que é importante também deixar claro, né, Jaime, conversando agora com
o proprietário da casa, que é frigorífero próprio, né? É um frigorífero que ele sabe a procedência como um todo, né? Exatamente. Que é o diferencial da qualidade. Do início ao fim do ciclo? Do início ao fim do ciclo. Isso é muito importante, porque tu sabe exatamente o animal que tu vai estar abatendo e tu vai comer carne. A qualidade que vai estar na tua parrilla. Exatamente. Tá certo, né? Estamos gravando esse episódio depois de degustar. É uma experiência muito boa, sempre muito gratificante e reconfortante. E estamos aqui consumindo vinho, mas vamos falar deles, né? @veterana cerveja artesanal, que não nos mandaram as suas garrafas para esse episódio. Desta feita falhou, né? Desta feita falhou, então. Mas de Mas qualquer mesmo forma, assim, faremos a lembrança. Vamos lá. Abraço, Vinícius. Abraço, Rodrigo. Depois nós voltamos nesse tema eleitoral, acho que é interessante. Estamos aqui ainda vivendo esse período pós-eleição que mexe muito com todos. Mas eu acho que a questão eleitoral, a política em si, ela tem que ser um assunto do cotidiano. Há que se debater a política. Tem que desmistificar, e talvez não é desmistificar, mas tirar esse tom pejorativo. Exatamente. Que a gente acaba tendo envolvido, né? Isso é muito importante. Mas vamos deixar que esse assunto venha gradativo, suave, naturalmente, delicadamente pro assunto. Até verdade. porque trouxemos alguém à mesa de conversa hoje que entende muito desse assunto, né? Olha só, hein? Tá certo. Que responsabilidade. Mas, Thales, vamos lá. Nessas rodadas de apresentação, que eu não tenho, infelizmente, um roteiro, o pessoal vê a folha aqui, acho que tem muita coisa escrita aqui, de fato. Testar a tem um criatividade. roteiro muito grande, mas na verdade, o produtor do programa confia muito no grupo. E como o apresentador conhece muito. Pra que roteiro? Então, Thales, vamos começar com uma pergunta clássica, ou na verdade, vamos lançar a indagação, vamos ver até onde tu vai. Bora lá. Por que o direito? Pegando assim, desde do início lá, né? Nunca me adaptei muito bem à área de exatas. Então... Mas isso tu falas já no momento acadêmico? Não, ou ainda não, anterior, bem anterior. Bem anterior, estávamos lá no período pré-escola. Matemática, assim, números, né? Acho que a grande maioria dos advogados, o que vai para esse caminho, né? Então, nunca me chamou a atenção essa área mais de exatas e tal. E aí a gente foi indo para a área do direito, né? Que era uma ideia, né? Iria abrir várias portas, assim, vários caminhos futuros, né? E então decidi fazer o vestibular lá para direito e desde então cursei. Cheguei a algum ponto a questionar se era isso que eu queria mesmo, né? Só que aí o 8º semestre era meio já... Vou concluir, depois eu desisto. Quase isso. Já chegamos até aqui, vamos terminar e depois a gente... Veio tarde o questionamento. Né? Exato, essa foi a questão, né? Tu sabe que eu vou dizer, eu já comecei... Não vou começar de novo, né, mas... Comecei 3 vezes o curso técnico em contabilidade. A primeira e a segunda vez que eu comecei, ele era 1 ano e meio. Agora é 2? Não, agora é 1. Ó. Reduziu um pouco. Se somar as cadeiras, eu já me formei. Então, olha aí. Olha aí. O primeiro eu fiz quase um ano, depois desisti. Depois o segundo foi um pouquinho menos. O terceiro, eu acho que eu não sei nem se eu cheguei aí. Só matriculou. Exatamente, mas eu sempre fui das exatas. Vou pensar assim, sempre fui das exatas. E gera alguns questionamentos ali, sim. Né? Tu lança o que eu quero com essa contabilidade? É tu ou o Luiz que fez engenharia antes de cursar direito? Não, o Luiz fez filosofia. Não. Eu ia dizer que isso explica muita coisa. Né? Não, é engenharia. Faça assim. Eu só não O lembro Luiz qual. cursou engenharia mecânica. Engenharia mecânica, cara. Engenharia mecânica. Isso é interessante, eu não sei se eu já falei isso no episódio. É sobre o Thales, e temos que voltar. Mas quando conhecemos o Luiz, eu e o colega Dr. Jaime Matos, na época era nosso professor. Não. E o doutor Só Luiz, para assuntos o doutor, menos acadêmicos. Imaginem a cena. Nesse momento o Brunão vai botar uma foto do Luiz Otávio aqui ao lado da nossa Da tela. época da faculdade. Da época da faculdade e uma atual. Tá, Né? Comparativo. E uma atual de perfil completo. tá. Vai ter a Isso. tela toda ele tomando conta ali. Uma barriga para cada lado. E naquela primeira oportunidade, o Luiz Otávio utilizava. Imaginar essa cena. Quem conhece ele hoje tentando voltar no tempo, né?
utilizando uma calça de sarja clara, uma camisa manga longa, abotoado até o botão aqui do pulso, inclusive o de cima, Não, aqui o no... de cima não. Não, Não, primeiro tava eu solto. tava assim. Então faz assim também. A barba lisa, bundinha de nenê o rosto. E o cabelo? E o cabelo lambido de vaca com gel e o pente. Deixando baixinho. Baixinho. A mamãe arrumou. A mamãe Não, arrumou. Exatamente. Tu olhava pra aquela cena ali e eu pensava, o que é isso? E muito gentil e tímido. Educado. Timidez que mantém até hoje. Exatamente. E eu naquela ocasião, eu calça preta, camisa preta, uma camisa de flanela xadrez por cima, um all-star no pé, cabelo um pouco desordenado. E o Jaime tentando organizar, dando aula pra nós. Não, Mas... só da parte do acadêmico. Isso eu conseguia dar aula. Enfim, isso aí foi passando, mas nesse primeiro momento comecei tudo isso com essa história da Renata, da engenharia mecânica. Ele usava lá sua pastinha da engenharia mecânica. Da engenharia mecânica. Nós lá e ele com a pastinha, com aquele Isso botão perdurou. aqui. Isso perdurou. Agora que a gente já começou o episódio é sobre o Thales, mas já que tu começou Mas isso o foi assunto, pelo menos 2 anos, né? Pelo menos. que daquele primeiro semestre teve uma feita que isso aí, essa imagem se Não, dissipou. já foi no segundo. Foi no primeiro. Foi no primeiro. Não foi na final da Libertadores? Não, foi no primeiro. Qual foi a feita? Estávamos assistindo uma aula de leitura dirigida, eu acho. Aquela que tu não fez? Aquela que o Não, que o que ele não fez. O desempenho não foi tão satisfatório. desculpa. Exatamente. Ou foi da aula de posicional, que era o Klaus que dava. E ele, era uma quinta-feira. É que foi no segundo semestre. Não, foi no primeiro, era o Klaus. Tá, continua a Klaus história. Deu aula no segundo semestre. E ele chegou meio alterado. Foi uma quinta-feira, um dia posterior à final da Libertadores Santos e Boca Juniors. Exato. Em que ele. Nós já contamos, eu acho, isso no ar em alguma vez, Acho mas que sempre sim. é bom lembrar. Sempre é bom lembrar. E ele deixou de lado toda essa cautela de vestimenta, de barba alinhada, do cabelo. E chegou nessa quinta-feira de abrigo, aquele abrigo estilo pijama, que era com conjuntinho, superior e inferior, tênis, totalmente fora do padrão. O juntinho de tactel? Não, era abrigo de algodão. Tá. A barba crescida, o cabelo totalmente desordenado e ele foi o professor chamava KKK. Klaus Cohen Kopling. Então, passar a menção aqui, né? Saudoso. E o professor saiu da sala por algum motivo. E ele era um professor, até pelo nome dá pra se imaginar, mas bem metódico, rígido. E... enfim. Até que o Luiz Otávio levantou-se de sua cadeira, foi até a mesa do professor e pegou. Este professor, não, ele não vai sair daqui. Pegou a chave do carro dele. Eu vou ficar com isso. Botou no bolso. Olha, tia. Olha, Nossas colegas, duas colegas amigas, um abraço pra Carol e pra Cassiano, que diziam, me lembro que elas disseram pra mim no intervalo: Gustavo, não deixa a gente sozinha com o Luiz Otávio. O que que eu... A gente tá com medo dele. Não sabíamos o que poderia... E ali eu vou compartilhar com elas, não sabíamos qual era a reação que poderia vir, né? Nenhuma, mas na verdade fugiu o padrão, né? Fugiu o padrão. Tão certinho, tão arrumadinho. É. Tia, voltando ao astro do nosso podcast. Agora eu gostei. Como é que foram as tuas primeiras impressões ali? Como é que foi a tua primeira experiência? Conte pra nós como é que é a tua trajetória profissional até então. Inicialmente ali, né? Depois, após começar então o direito, né? Comecei pela Defensoria Pública, né? Onde fiquei 2 anos lá e ali eu acho que o contato mais puro que eu tive com o direito, assim, porque você pegava de tudo ali, né? As pessoas chegavam às vezes Essa expressão é desesperadas. forte, né? Todos os tipos de casos, então, ali, né? As pessoas, por vezes, chegavam desesperadas ali, né? E às vezes, né, já cheguei até a ser ameaçado, então... Fala, puxa. Isso tem potencial. Olha aí. Tem. Fala, Uma puxa. vez eu fui atender uma cliente, né? E ela queria levar a filha pra visitar o pai que estava preso.
E aí eu tinha muitas dúvidas, fui falar com a minha colega e ela ficava numa salinha ao lado, né? Aí eu perguntei, a mulher pode levar a filha pra visitar? E a minha colega falava um pouquinho alto, né? E acabou largando, aqui que ela quer levar a criança pra visitar esse bandidinho aí, né? Meu chapéu. Quando eu Preteoso voltei, da gateada. eu sentei na minha cadeira, fui falar, e a mulher começou, escuta aqui, ó. Fala pra tua colega que é bandidinho, coisa nenhuma. Tá? É bandidão. Exato. Aí eu fui olhar a pena, tinha mais 100 anos, assim, né? Então, Tranquilo? tava tranquilo, não ia sair tão cedo. Pessoa tranquila. Era um homônimo. Mas foi uma experiência muito boa, assim. Fiquei 2 anos lá, né? Era um período que podia. E depois se eu não me engano, eu fui pra procuradoria, né? Também rodei bastante ali, área fiscal, né? De execução. E finalmente no Ministério Público, né? Na área penal, que eu gostei bastante. Até a pandemia, né? Que ali foi um período complicado e aí junto com a formatura eu acabei tendo que sair do estágio ali, né? Não pude continuar. E basicamente na área de estudos foi assim, né? Já na área profissional, eu tô agora vou dizer aqui que a primeira oportunidade real, assim, né? De atuar, porque trabalhei em outros setores até uma oportunidade na área do direito e vou a cada dia gostando mais, né? Porque quando eu atuava sozinho, assim, né? Tentava aprender por conta, já tinha um gosto, já via que eu estava gostando da área e agora, então, foi para isso que eu estudei, é isso que eu estou me dedicando. Tomou gosto, vamos dizer, um pouco maior do que ali no 8º semestre. Com certeza. Ainda bem que não desistiu. Não, mas também não dá pra fechar a porta, né? Ainda dá tempo, Gustavo, é isso que tu quer dizer? Nunca é tarde? Nunca é tarde Claro. pra um novo projeto. Atleta eu não eu escutei Atleta as habilidades acho que da Renata antes aí, mas atleta não rolou. Eu tento, mas não Mas é acho forte, interessante assim. porque, e até conversando um pouco com aquilo que a gente trata em outras oportunidades aqui, né, a dinâmica muito da percepção que existe do direito e especialmente da advocacia, né? A questão do concurso, da atividade pública, tu já tem um direcionamento, tu já consegue enxergar, né, os limitadores e as possibilidades, ainda que tenham avanços e novidades. Mas do exercício da advocacia, dá para se dizer tranquilamente que existe uma percepção assim bem equivocada do que é o exercício da advocacia. Pensar com algum profissional ou mesmo que ele tenha uma relação familiar, alguma coisa, ainda traz vícios ou carrega pesos de uma outra época. Fora que na faculdade é teoria, né? E aí tu entra daqui a pouco no mercado e não se tem noção nenhuma, né? Eu lembro que eu comentei com o Jaime quando eu comecei que pra mim a maior dificuldade é como eu vou captar clientes, né? E isso pra mim foi a maior dificuldade, assim, né? Porque a gente não tem esse conhecimento. O interessante é que tu colocou que foi, não é mais. Não, ainda estamos, né? É uma construção, né? É uma construção, né? Uma evolução, porque a gente sabe ali o conceito, sai sabendo os conceitos, como funciona, mas a prática é totalmente outra, por vezes. Mas né? interessante que tudo isso, né? Eu insisti que a gente fala bastante, mas as coisas acontecem no dia a dia, no cotidiano. Né? Às vezes vou sentar, vou abrir aqui, pegar minha mesa e vou esperar o cliente vir ou vou conseguir aplicar o conhecimento aqui quando o cliente chegar na mesa. Tu vai aplicar o conhecimento quando tu estiver lá, depois do futebol, né, onde quer que seja, conversando, tomando uma cerveja, tomando um vinho. Ali vai surgir a oportunidade, tu vai aplicar o conhecimento, na prática. Aí no outro dia, dali a um dia, uma semana, um mês, um ano, o cara vai te ligar, pô, Jaime, aquele dia tu me falou isso aqui, eu precisava disso aqui, precisava daquilo ali. E tu aquela coisa, tu vai colher daqui a um ano. Tu vai plantar hoje. Se tu plantar daqui a 6 meses, tu vai colher daqui a um ano e meio. Plantar daqui a né? É um exercício reiterado, né? Tu tem que estar. Tu tem que ser visto, tu tem que participar de eventos no teu bairro, tem que conversar com o teu vizinho. É aquela coisa que tá sempre conversando, sempre lembrando as pessoas qual é a tua profissão, o que tu faz, qual é a área que tu atua. Porque um belo dia as pessoas vão precisar. Direito todo mundo vai precisar em algum momento da vida, né? Advogado, Médico. padre. Opa! E
né? Prefeito, sou vereador. Exatamente. Né? A gente precisa, Precisamos né, da importância. desses. Muitas vezes a gente não destaca, mas... Sempre são pessoas muito É importantes na relevante, vida da gente. Aquela coisa, Pra uma algumas expectativa de pessoas futuro. mais. Ah, sim. De futuro e muitas vezes de passado Sempre. também, né? Guardam uma relevância, uma E para importância. algumas pessoas tem uma relevância maior do que para outras. É, né? Um apego maior, assim. Isso. Afetivo. Uma intimidade. É verdade, é verdade. Acho que essa construção da imagem profissional ao sairmos da faculdade é bastante interessante, né? Como o Jaime disse, é uma plantação que não é nem um viés de prospecção de cliente, mas é um viés de construção de imagem, né? Tornar a referência naquela leitura de todos que tu és um advogado. Então acho que isso é importante e é uma dificuldade que todos nós temos, né? Ao sair da faculdade, todos nós tivemos essa Interessante agora, né? A gente falou esse ponto aí, já me lembrei de outras situações. E fazendo um gancho novo com o doutor Luiz Otávio, né? Que não está aqui conosco, mas também vai partilhar. Mas ele sempre é muito lembrado Sempre. porque ele é muito relevante, principalmente nessas questões. Exato. Porque os conceitos que ele trazia para nós em 2015, 2016, e que muitas vezes eu vou fazer o meia-culpa, eu acabava pensando, o que esse louco tá falando? Né? Tu tem que saber, as pessoas têm que saber o que tu fazes. Tu conhece, os teus vizinhos sabem o que tu faz? Cara, É isso. qual é a loucura? O que tu tá pensando? Eles te falaram isso na tua entrevista, Falaram. Thales. Falaram isso Que também. agora eu lembrei que o Thales, ele teve a sorte, ou não tanto, de Foi fazer agraciado. de fazer entrevista comigo, com o Luiz e com o Jaime. Pouca pressão. Não, foi tranquilo, foi Mas isso é um tranquilo. ponto que o Jaime destacou, não, um ponto que o Luiz sempre falava mesmo, né? Os teus vizinhos têm que saber o que tu faz. Claro, ele tá falando isso, uma figura de linguagem, mas é e não é. Não é só teu vizinho, é o teu vizinho, é quem tu vai encontrar no trajeto que tu vai pra tua atividade, é quem tu vai encontrar pra jogar padel, pra jogar futebol, pra jogar vôlei, pra fazer patinação. Isso. E quantas Tem que vezes- saber o que tu faz. E quantas vezes nós passávamos em viagens, eu e os Otávio, vamos dar uma passadinha em tal lugar, só pra dar uma conversada. Vamos. Daí nós íamos essa dinâmica. E sempre era muito mais... É proveitoso, não adianta, as pessoas vão se lembrar de ti. A regra é que tu não vai fechar um contrato agora. Exato. Porque a construção É um de uma ano, relação vai de conhecer confiança- as Se quando pessoas assim agora. menos de um ano, ótimo, É. foi menor que o prazo. E eu ainda estou no processo, vamos dizer, de conhecer os vizinhos novamente, né? É? Ah, é. Desde, né, eu tive um caso peculiar aí, 3 enchentes que eu enfrentei, né? Tem E muito vizinho, então. Agora, Vizinho não, e ex-vizinho. agora sim, Tem agora vizinho sim. e ex-vizinho. Porque mês de maio, então, estou morando em Lajeado oficialmente, né? E Moravas antes, hein? morava em Estrela e a gente, na minha residência lá, onde eu morava com a minha família, foi atingida 3 vezes pela enchente, né? A última praticamente cobriu toda a casa, né? Então, tudo que a gente... Foi uma mudança drástica para todo mundo. E aí agora estou me adaptando, né? Uma nova rotina, novos vizinhos, um novo desafio aí. Tá certo, mas que eu tava trazendo do Luiz Otávio, que era um gancho sobre isso aí que a gente tava falando. Né, hoje já faz alguns anos que eu utilizo a barba, né? A Gabriela aqui, pouco antes do episódio, tava me mostrando uma foto minha de 2020 sem a barba. Faz alguns anos que eu utilizo ela, eventualmente 1 ou 2 vezes no ano eu tirava a barba, ali foi um período em 2020 que eu tirei. Hoje não tenho mais feito isso. Mas eu comecei a utilizar a barba, eu vou me recordar tranquilamente, foi lá no 3º semestre da faculdade por preguiça de ter que fazer a barba. Porque daí eu tinha que fazer a barba todo dia, senão tu fica com aquela barba pequena e aquela barba com a cara suja. Né? Então era aquela preguiça. Tipo assim, Era um pouco pior, porque a tua já tá platinada, né? fica mais... Ela fica escondida. Elegante. Elegante e escondida. Entendi. E naquela ocasião, os tempos eram outros, as facilidades eram outras, as condições financeiras envolvidas na condição de um estudante eram outras, né? E eu me lembro que o Luiz Otávio tinha uma máquina, um aparelho cortador de cabelo. E daí eu falei, tchê, me empresta esse cortador de cabelo. Aí uma vez a cada 15 dias, a cada 3 semanas, ele me levava pra aula o cortador. Tu cortava os cabelos na aula? Não, me emprestava, eu levava pra casa e eu fazia a barba com o cortador de cabelo. Não, porque daí eu E a abandonei. barba? Sim, eu usava o cortador de cabelo pra fazer a barba.
para manter ela num tamanho X, né? Mas e qual era o gancho dessa história toda, né? O Roger e tu tava comentando, Thales, dessa condição de tu te colocar, de tu te inserir de alguma forma como um profissional, né? De tu conseguir trazer essa segurança, esse conforto. Eu de cara limpa sou um jovem aí, de praticamente 18 Digo anos mesmo. ainda. Eu de Pelo cara... cabelo parece um recém-nascido. De cara limpa tenho 18 anos, 19 quando muito. Né? Não sei nem se teria condições de votar, participar do pleito agora há pouco. Título não tem. Não, Isso. esse é ó. Isso não temos a horas. Não vamos entrar no Polêmica viés aqui clubista. agora. E o que aconteceu? Eu naquele primeiro momento, né, começando a advogar, iniciando essa carreira, com a abertura do escritório em 2009, né, tinha conseguido trazer de alguma forma a segurança. Então tinha que te apresentar como um profissional mais experiente, como um profissional que já tivesse mais bagagem, como um profissional que já tivesse mais corrida. E ali naquele momento, para mim, utilizar, claro, já depois de formado, mas utilizar barba era um fator de segurança. Autodefesa. Não, era um fator que de alguma forma Transmitia transmitia segurança. segurança. E mais segurança. Autoridade Mais autoridade, trazia mais respeito. E, claro, de alguma forma também permitia enfrentar as condições de timidez inerentes, né, àquele momento profissional e até hoje, né? Momentos que tu tenha que conseguir enfrentar a timidez e conseguir conversar, dialogar com parceiros, com clientes, fazer um network. Só deixa eu fazer uma Diante pergunta. das câmeras aqui, tenho que imaginar que não estão sendo gravados para conseguir de alguma forma. Deixa eu só perguntar uma coisa. Quem é a pessoa tímida? Não, ele disse, eu tô fazendo um curso em que ele foi dar um depoimento, e ele disse que graças ao curso ele perdeu a timidez, e eu acredito de verdade Não, que isso tenha estou acontecido. contribuiu para um enfrentamento Isso. permanente. Que, de alguma forma, esse momento aqui diante das luzes do Brunão também permite. Thales, das vezes que tu já teve a oportunidade de conviver com o Gustavo, tu conseguiu perceber isso de uma forma bem presente, né? O quanto ele Muito é marcante. tímido, Não, né? com certeza, E- sim. Ele e um pouco falou, assim. Retraído também, Quase né? Ele não- tem não dificuldade soube a de voz se dele. posicionar Fala e de muito falar pouco. algumas Não, coisas, é. né? É. Sei como Mas nesse ponto eu também tive esse obstáculo para superar também. Eu era muito tímido. Tive que fazer tratamento psicológico, né? E uma das coisas que também me ajudou foi participar de grupos voluntários, né? Eu participei por uns 10 anos do Léo Clube, né? Que é um grupo voluntário afiliado ao Lions, que é uma entidade internacional. E isso, né? Estar exposto ali, fazer trabalhos voluntários acabou me ajudando. Como é o nome? Léo Clube? Léo Clube. É uma espécie de Rotaract do Isso, Lions. do Isso. Lions, isso aí. E aí até eu conheci o Bruno lá, né? A gente meio que... Não, conheci não, mas a gente deu início a refundar o Léo Clube sim. Estrela, né? E Léo Clube é como se fosse um companheiro leão jovem. isso aí. é. Gustavo! Um leãozinho. Tu fez parte Não, o Gustavo é fundador. Um dos fundadores, disso. claro. Os pequenos leões. Os Lions. Os Simbas. Hã? Os Simbas. Tu sabe, tu falou que tu participou de grupos voluntários e sabe que dentro da minha trajetória, sempre desse permanente enfrentamento dessa condição de timidez, eu participei de diversos movimentos católicos, né, movimentos de jovens católicos desde a minha infância, que sempre permitiram, né, não permitiram, mas sempre que de alguma forma me colocaram a condição de ter que se manifestar, de ter que falar abertamente em público. E é um exercício permanente, é um exercício constante, né? O Jean e a Renata acham que eu falo brincando aqui, Esse ponto nem um pouco. mas é um, Brincando era o que o Jamie tava falando antes. mas é um exercício constante, porque tu tens de desenvolver a condição de falar, de organizar as ideias e de conseguir manter minimamente uma apresentação racional. E a gente consegue ver, De Gustavo, ideias. que tanto pro Thales quanto pra ti, esses movimentos funcionaram muito, né?
Porque o Thales, se ele me falasse que é uma pessoa tímida, eu jamais acreditaria. Verdade. E tu também, entendeu? Então esses Cara, assim, movimentos de vocês participarem dessas iniciativas fez Eu muita gosto- diferença Que é a na vida de primeira vocês. participação dele aqui no Não, programa. mas Eu ele vai gostaria ficar, ele vai muito ficar. de ter oportunidade, na época que eu era mais novo, de participar desse movimento católico, de Léo Clube. Não, desse mas negócio. Jaime, ali não Que tinha isso sido aí- fundado o cristianismo ainda. Pois é, porque isso aí poderia me dar condições de superar a minha timidez. Eu, sim, sou um cara tímido. Tu és um cara tímido. Sim. Aí, ó. Sempre fui. Nunca vi todo mundo querendo avocar. Tu viu? Mas interessante esse depoimento, Thales, porque isso é importante. É inegável, né? Que a gente fala aqui e falamos nos episódios anteriores e não tem como deixar de falar disso, né? A condição permanente de venda. E para tu, nessa condição de venda, a gente não está necessariamente falando em se manifestar em público ou de ter que se expressar de alguma forma em uma condição de uma exposição maior. Mas a questão de venda é uma questão necessária, é uma questão permanente e que vai ter que dialogar com a condição, né? Com a condição da timidez, com a condição de como tu vai te portar, te apresentar. Mas nem só o vender, né, Gustavo? Essa questão de ter feito parte do Léo, por parte do Thales ou por ti, de participar de grupos da igreja, faz com que também tu consiga desenvolver a profissão de advogado de uma forma mais segura, né? Porque daqui a pouco tu tem a questão de ser uma pessoa mais tímida e mais contraída na hora de se posicionar ou de falar, vai fazer com que em algum momento, daqui a pouco, tu tenha alguma dificuldade, por exemplo, em audiência, em que tu vai ter que te posicionar de uma forma mais incisiva para defender o direito do teu cliente ou para conduzir aquele momento. Mas é uma construção de fatores, né, Rod? Acho que essa construção da estruturação de fala, essa construção de saber se portar, saber dominar ali né, mal e parcamente as palavras, eu acho que é interessante. Porque, como a Renata disse, em muitos momentos a gente vai... a nossa linha de defesa é de fato a oratória, né? Então é bom ter essa robustez, é uma construção, de fato. Uma construção de fatores, não tem como deixar de falar aqui. Um assunto que está muito presente, seja pela época, seja porque estamos vivenciando nesse episódio aqui, né? Essa questão do período eleitoral, né? Eu vou dizer que a minha relação, de uma certa forma, com algumas construções de ideologia, né, e de alguma forma me impuseram a necessidade de ter que me expressar melhor. E isso é importante, né, ao longo de uma construção, como eu falei, não é um fator isolado, é uma conjunção de fatores que permitem ou que te levam ao estágio, né? Tá sentado aqui, estamos todos nós sentados aqui hoje, por uma conjunção de fatores e de situações que nos trouxeram até aqui. Tava falando no outro episódio da Biblioteca da Meia-Noite, que a Gabriele tá ali, nos acompanhou, também leu o livro. E cada pequeno detalhe que eventualmente tenha se alterado lá na trajetória vai provocar um resultado diferente. O efeito borboleta que eles também O podem efeito chamar, borboleta, exatamente, né? Acaba fazendo uma alteração muito significativa. Renata, o que tu tens a nos trazer aqui, a questionar o Thales? O Thales está tão quieto. Não, na verdade, eu acho que a gente pode provocar o Thales para que ele fale um pouquinho mais da atuação dele no escritório, se ele desenvolve o trabalho em alguma área específica, como que é para ele daqui a pouco ter que dividir os dias com a gente, né? Como é que está sendo essa experiência e quais as expectativas dele em relação aos próximos passos para avançar na carreira? Bom, inicialmente eu creio que eu fui muito bem recebido, né? Acho que o pessoal ali é muito gente boa, né? Me recebeu muito bem. Parênteses, Thales, antes de continuar, o Paulo ficou muito feliz depois que o Thales entrou no escritório, porque daí agora eles podem se defender mutuamente. Bem mais falante sempre também. quando homens são xingados ou reclamamos do público masculino no escritório, agora ele tem alguém... Isso acontece? Não, pouco. Eles podem se defender em conjunto agora, porque tá ficando difícil pro Paulo essa atuação. E o Gêmeo às vezes não consegue estar tão presente ali no dia a dia no escritório e aí dificulta a defesa do público masculino do escritório. Tem um suporte maior agora, né? Tá vendo como foi Se importante? distancia. Não. E, assim, eu tenho gostado muito, né? É um desafio, mais um, né? Com todos que eu comentei já, de mudança, assim. Mas, certa vez, eu conversando com o Jaime, é o que eu estudei, é o que eu me preparei. Fiz uma pós durante a pandemia também, né?
E foi na área do direito civil, que é onde eu estou atuando agora. E pretendo continuar crescendo, até, como eu falei, superando essa questão da timidez, né? Em audiências, ganhando experiência, né? Porque o direito cada caso é um caso, né? Então, num dia é uma coisa, né? E aí a gente vai olhar, eu acho que o caso é semelhante, é totalmente outra coisa, a gente tem outra ideia. Então, essa construção acho que é muito interessante e pretendo aprender muito, né? Pessoas muito experientes, muito qualificadas aí, né? E minha expectativa é de crescer, assim. E até nessa parte das vendas, assim, de divulgação, né? Tenho buscado aí me qualificar também nesse sentido, né? E daqui a pouco contribuir da melhor forma aí. Legal. Que esse ponto, né? Ser chato, mas insistir, né? É muito importante enxergar a relevância que tem. Né? E às vezes, se a gente pensar assim, a gente olha para trás, a gente perdeu tantos anos sem dar atenção para isso pós-formato. Né? Então, de sempre tentar trazer para aqueles que começam a caminhar conosco ali, ou caminhar com o escritório ali, sobre a importância que é esse ponto dentro da profissão. Né? Talvez mais importante que algumas outras situações de tu ter essa comunicação, esse diálogo e esse contato ativo. E outra que mudou muito, né? A forma como tu falou, de captação de clientes, né? Antes era sentar e esperar. Hoje em dia, se a gente não está ativo nas mídias, né? Não faz divulgação de conteúdo... Não, sentar e esperar, vão ser 5, vão ser 8, vão ser 10 anos. Em algumas cidades menores vai durar um pouco mais. Mas acabou. Isso acabou. Não tem como ser assim. Isso acabou. Né? Então, o que vai acontecer daqui para frente? Esse modelo vai durar um pouco mais. Aquele modelo vai durar um pouco mais. Tem que estar em permanente atualização. Ainda mais com as IAs hoje em dia. Ainda mais com as IAs. Como as IAs, elas vão estar dentro. Né? Então, como é que vai ser a utilização das IAs dentro do cenário, dentro do meio jurídico? Aquela coisa, quem aprender a utilizar e desmistificar, né, talvez até exista uma rixa ou algum preconceito que exista com isso, algum conflito, vai largar na frente. Claro. Porque elas vêm para somar, né? Não é um caráter substitutivo, né? Então é aprender a utilizar o instrumento a nosso favor. Né? Não, e mais do que isso, se ela vier para substituir, vamos fazer esse exercício. E concordo contigo que ela não veio para substituir. Se ela vier para substituir, vai reforçar ainda mais a tua importância na venda. Porque ela vai substituir eventualmente uma parte técnica, eventualmente uma parte de análise, de avaliação, que aquele profissional ali vai ser substituído. Se tivesse O profissional em 2013 de venda, ou o teu perfil, a tua atuação como vendedor, né, tentando te dizer, né, não no caráter pejorativo, mas aquele que tem o contato, que vai ter o network, que vai se comunicar, esse aí a IA não vai tocar. Ela vai contribuir. Ela vai contribuir. Isso, claro, num exemplo hipotético que eu te falei, se ela vier substituir. Concordo que ela não vem, ela vem para somar. Isso é decisivo, determinante. Jaime Matos, o que tu me olha sorrindo assim? Queres ir no banheiro? Pausamos. Não, na verdade eu tava me lembrando se tivesse IA há um tempo atrás. Muita coisa teria sido diferente. Na verdade. Mais barato. A roda seria redonda mais cedo. Mais barato. Pode ser que sim. Bem mais barato. Isso é uma verdade. Não teríamos aposentados tão novos. Jaime Matos, deixarei hoje pro fim o nosso convidado. O que tens de dica cultural? Vamos ver. Cara, um mês atrás, um tempo atrás, na Ilha do Sol, estive em contato com um colega, advogado, o Dr. Luiz Fernando Diedrich. Ele é natural aqui do Vale do Taquari, mas saiu muito cedo e foi trabalhar em São Paulo. Primeiramente no mercado financeiro e depois advogando nessa área. Muito bem. E após um determinado tempo, ele acabou, durante a pandemia, escrevendo um livro que eu acho que é muito interessante. Chama Mercado Acionário. Eu estou lendo. Está lendo ou está na tua fila de leitura? Estou lendo. Está lendo a via física ou Kindle? Não, via física. O Jaime não tem essa. O Jaime gosta de folhear papéis.
E esse livro, cara, ele é bem interessante porque ele é bem didático acerca de como funciona o mercado de ações. E obviamente, importante porque serve como educação financeira. E isso seria bem interessante para todos desde a infância. Aí, ó. Se lá atrás eu tivesse tido a oportunidade, talvez estaríamos bem diferente. A linha do tempo, como é que é o nome do livro mesmo? A Biblioteca da Meia-Noite. A Biblioteca da Meia-Noite. Teria o Jaime Matos multimilionário? Talvez não estaríamos nem aqui. Olha aí, ó. Ele ia ter PDB. Não estaríamos aqui nessa mesa. Mas, como a Biblioteca da Meia-Noite nos encaminhou para este caminho, cá estamos. Temos de enfrentá-lo. Felizes, né? Felizes. Roger Abrantes. O que temos de dica cultural, uma dica culinária que tu me confidenciava aqui? Não. Não? Não, Não é dessa tenho- vez. Não tenho essa habilidade. Não tem essa habilidade. A minha dica... Não, só um a pouquinho, minha desculpa aí. Para. Não, né? O cara que é vice-campeão do Paleta Atlântida. Vice-campeão Pelo do amor de Paleta Deus, Atlântida, né? eu vou lá e dica Aí é não, né? churrasco, né? Não, aí não. Mas tem que ter Mas habilidade. é isso tem receita Aí também. não, né, cara? Ô, Brunão, Ó, coloca aqui a fotinho do comemorando o vice-campeonato do Paleta Ó, Atlântida olha. 2022. Cara, inclusive, Olha aí. Cara, o cara... 2023 aí, Bem então, Velho, recente. é o atual. isso Vamos combinar uma coisa. São, acho que uns 5 ou 6 quilômetros de churrasqueira. Eu acho que Mas eu queria dizer. 24? Eu acho que só tiveram 2024. duas. Acho que só Bota tiveram aqui, duas. bota aqui. Campeão. Eu queria dizer Só que censura aquela foto que ele tá meio um pouco alterado, ele censura, Bruno. Deixa só essa outra, é isso? Ah, não, Mas para tem aí, como tanto, não tem? tem tanto receita pra isso, Roger, que domingo, quando eu estava indo votar, mais ou menos às 10 da manhã, que aproveitando que o Gustavo tava... Tu votou em Estrela? Não, dessa vez eu foi em votei, eu Lajado. votei. Mas Estrela o votou em Thales Estrela? votou em Estrela. O Estrela surpreendeu, né? Estrela foi uma disputa bem acirrada. Uma assim. disputa bem acirrada. Deixou os ânimos exaltados. É, né? foi uma surpresa. Até, de certa forma, a Afloraram prefeita, né? emoções. Afloraram emoções. A eleição, ela faz isso, né? Ela provoca, às vezes, ela Os instintos ela mais se primitivos. comunica, ela se comunica com os ânimos, né? E aí, enquanto eu tava indo votar, que agora eu voto em Lajado, né? Votava em Estrela antes. Isso, votava em Estrela antes. E aí era 10h30 da manhã, né? E aí, descendo a rua lá de casa pra poder ir votar, quando eu vi, tinha um gurizinho assim, uns 14 anos, botando fogo na churrasqueira pra fazer o churrasco domingo, né? Olha aí. 10h30 da manhã. Quando eu terminei de votar e estava voltando pra casa, 10 para as 11, ele já estava com todas as carnes na churrasqueira. E eu olhei pro Rodrigo e disse, nossa, eles vão almoçar cedo, né? 12h. Daí o Rodrigo olhou e disse, não, Renato, só assistiu em 20 minutos, tá pronto, ele vai almoçar 11h20. E aí, por isso que precisa ter receita, Roger. Não, tem receita. Tudo tem receita. Nem todo mundo consegue desenvolver um bom É. trabalho. O Brunão, pelo menos, poupou a gente umas fotos mais exaltadas. É. Tinha o Roger de sunga ali que nos poupou Isso. também. Que bom, eu fico Nos feliz. poupou também. Mas, aqui foi vice-campeão? Vice-campeão. Não é pra qualquer um. Categoria raiz, tá? Era só sal grosso. Então, tá Olha tudo aí, certo. ó. Olha aí. Mas tem que acertar. Mas um pouco, é né, isso, velho? Ah, é beleza. isso. Como diz a Esse é o Renata, contexto. como diz a Renata, é churrasco e banho relaxante de banheira. Só Isso. sal grosso tá bom. Roger, qual é a nossa A minha cultural? dica é um livro que está na fila de leituras, que ele não foi ainda lido, mas foi muito bem recomendado. É do Jamil Albuquerque, A Arte de Lidar com Pessoas. Acho que o Dr. Jaime tem mais propriedade de fazer comentários sobre, porque eu tenho certeza que é uma obra que ele já leu, mas me traz bastante ânimo essa próxima leitura. É uma obra bem interessante, cara. Traz passagens muito legais, assim, que tenho certeza que tu vai curtir. Muitas reflexões interessantes e situações que às vezes te remetem a experiências passadas que tu poderia ter enfrentado de uma forma diferente e, logicamente, né, vão te trazer subsídio para um enfrentamento diferente quando se deparar novamente com situações daquelas condições. É interessante, uma leitura bem bacana. E ele, então, o nosso convidado aqui, fechando as nossas dicas culturais de leitura. Então, a minha dica, ela pode ser livro, ela pode ser filme. Ó. né? Pode até ser... Culinária? Não, Culinária, declamar Não, uma dá pra- poesia. dá pra- Deve ter também. Música, né?
mas eu gosto muito das obras de Tolkien, né? A obra mais conhecida, no caso, Senhor dos Anéis, que pra mim é uma obra que eu levo pra vida, assim, as frases, né, as colocações. E então tem os 3 filmes, tem livros, tem série, tem jogos eletrônicos, que eu também gosto, assim, né? E então essa fica meio aí como dica pro pessoal, hein? A minha dica cultural, né? Vou deixar a da Renata por último. A minha dica cultural, né? Já que recentemente aí tivemos uma participante que inovou aí, né? Trouxe, quem sabe, uma Tu vai cantar me fugiu a expressão. uma playlist. Uma playlist, como dica. A minha dica cultural na verdade, é um perfil do TikTok. O platinado? @jaime.dematos. Um perfil que traz muito conteúdo jurídico, com um toque de criatividade, de genialidade. De uma E forma leve, desenvoltura. De uma forma Muita leve. experiência também. Exatamente. Muita experiência e desenvoltura. Como ele mesmo diz, é dancing law. Renata, sua dica cultural. A minha dica é o TikTok Não, para. do nosso podcast. Assim, nós temos podcast TikTok? Tu tá louco? Tem sim, tu nunca viu? Pô, Gustavo, tu tem que vir pro TikTok. né? Alguns cortes, inclusive. Né? Opa! Tu tem que vir pro Esse TikTok, aí vai Gustavo. Tem o famoso corte do Tem. homenagem do Roger. Tem. Tá lá. Temas polêmicos eleitorais. Isso. Temas polêmicos. Os eleitorais. proibidões estão todos no Aí, TikTok. isso é um ponto que o pessoal tá pedindo nos Isso. comentários aqui. Isso vai tá. Então, recebendo muita mensagem aqui. Querem Todas- saber essa história da eleição de Estrela e querem saber dos proibidões. Isso. A gente vai ter que voltar. A gente vai Vamos ter voltar nesse assunto. que voltar nesse assunto. E eu queria pessoal. fazer uma sugestão pra vocês. Ah, No próximo, um próximo episódio, assim. No próximo agora? Imediato? Num futuro no não futuro próximo, muito próximo distante. vai daqui a Isso. 15 dias. Vamos fazer um episódio só dos guris. Vamos botar o Paulo aqui no meu lugar. Os e aí vocês gurizes. gravam. Os gurizes. Vocês gravam. Com Não, e álcool eu ou quero- sem álcool? Só... Não, aí tá liberado do jeito que vocês quiserem fazer, Depois pro vai tema ter que o vocês só das quiserem. meninas. Depois vai ter o só das meninas. Não, esse já teve uma Esse vez. já teve, verdade. Agora tem que ser só dos guris. Verdade. Não, mas aqui já mudou muito o plantel, tem que fazer um só das meninas. Não. Vamos fazer primeiro só os guris. Tá liberado o assunto e tá liberado o álcool. Tá liberado, proibidão. Na apresentação Será que do vai? Jonas. Na Curta, apresentação do Jonas. compartilhe, se inscreva no canal, segue lá, não se esqueça, @jaime.dematos Ou TikTok. platinado. Ou platinado. Boa noite, tchau.